o pneu furou. Aí o cara vai fazer um remendo qualquer. O pneu que furou, a fábrica do pneu não é obrigada mais na garantia. Garantia numa moto zero? Acho que é muito ampla essa pergunta, né? É muita coisa perto de garantia, né? Eu ia entrar num outro assunto depois também que eu tenho dúvida, vai. Sim, se o cara chegar, exemplo, se o cara comprou uma 160 e trocou o pisca, perde garantia? Sim. Porque assim, vamos lá, o manual ele fala que você não pode fazer nenhuma adaptação, não pode instalar nenhum acessório, nada que for não original, e isso compromete a parte elétrica da motocicleta. Então, por exemplo, assim, se você troca o pisca, por exemplo, e acontece um problema elétrico na moto, for comprovado que isso veio do pisca, porque você cortou o chicote para poder instalar esse pisca, ou se esse pisca ele tem uma resistência elétrica diferente e ele ocasiona um problema de relé, um problema de módulo de setas, painel de instrumento. Então pode acontecer isso daí. Às vezes não é só tirar um pisca por outro, mas às vezes acontece alguma coisa, um curto-circuito nesse pisca, ou que ele tem uma resistência diferente, ele compromete todos outros segmentos da motocicleta que está ligado a isso daí, painel de instrumento, por exemplo, e são coisas muito sensíveis, né? Algumas motos, por exemplo, ela tem um módulo que controla as setas, né? Alguns modelos de moto tem esse módulo que controla. Então, uma troca de resistência ali, ele pode comprometer. Essas peças, os piscas, por exemplo, que são acessórios, até mesmo não são originais, eles não têm o mesmo padrão, né? Não são todos iguais. Entendi. Não são todos iguais. A gente pega, por exemplo, se você vai pegar um pisca ali, de repente ele vem até com a cor do fio invertida ali, onde é o laranja, tá azul. Sim. Então você vai lá, você liga certinho. Azul no azul, verde no verde, ele não funciona. Não, ele não funciona. Aí você inverte, ele funciona. Então, por isso que toda adaptação que você faz na motocicleta, ele compromete. E parte de carenagem. Se o cara, sei lá, comprou uma Start lá 0 km e levou pra casa dele e montou uma Titan, frente de LED, não sei o que, vai perder garantia. Porque ele já mexeu no elétrico. Frente de LED já mexe igual você. O que acontece? Essa desmontagem e montagem, ele mexe na originalidade da moto. E muitas vezes acontece algum componente, ele pode danificar quando ele for desmontar, entendeu? E o cliente, às vezes, na euforia ali de tirar um filtro de ar, por exemplo, ele pode comprometer outros elementos da motocicleta. Chegar lá sem filtro de ar, vai perder. Vou te dar um exemplo de um filtro de ar. Vou falar para você um exemplo do filtro de ar de uma Twister. O cliente tirou o filtro de ar da Twister, tem uma guarnição de borracha. Às vezes essa guarnição cai ali, o motor suga e ela vai parar lá no corpo de borboleta. A moto fica acelerada. Já aconteceu. A gente já pegou uma moto lá que estava disparado o acelerador. Uma Twister estava com o acelerador disparado. O cliente chegou lá, o que tinha lá dentro? Um plastiquinho que é a capinha de documento. Caramba. Que ele ficou embaixo do banco, ele abriu, deixou aquele buraco do filtro de ar, essa capinha foi ali e o motor admitiu isso daí. Ele enroscou, olha só. O acelerador ficou disparado. O cara. Mas muito. Entendeu? Porque ela travou a borboleta assim com pau. Não dá nem pra dar com a mão. Então, às vezes, um simples fato da pessoa tirar o filtro de ar pode comprometer outras coisas na motocicleta. E se chegar lá com tudo é originalzinho, mas o cachorro comeu a rabeta assim? Perde a garantia? Essa peça você já perdeu a garantia. Vamos mudar de assunto. Sabe, chega lá, meu cachorro comeu, senhor. Não tava assim. Deixei no sol, ficou assim. As motocicletas, elas têm 3 anos de garantia. Nossas motocicletas têm 3 anos de garantia, né? Alguns elementos, tipo a bateria, por exemplo, é apenas 1 ano de garantia. A Honda só garante no primeiro ano. Mas não é uma garantia só motor e câmbio, não. Então, assim, o painel de instrumento, ele tem uma garantia, ele acompanha, desde que o cliente faça as revisões periódicas certinho. Entendeu? Isso é uma troca, né? Sim. Depois a gente pode até afunilar um pouco mais desse assunto. Então, vários itens têm garantia. Por exemplo, a carenagem, pode ser que se você usou a carenagem ali 1 ano e meio, pode ser que soltou a tinta dessa carenagem.
a gente pode avaliar, tirar umas fotos junto à fábrica e de repente for comprovado ali que houve uma falha de pintura, que a longo prazo veio soltar a tinta da carenagem, o cliente pode ter uma garantia dessa peça. Não teve nenhum agente Até porque externo. até nós tivemos passado, aqui nós tivemos um episódio falando com o pessoal da lavagem. E a gente falou que agora esse pessoal de lava rápido eles vão ter que se profissionalizar também, porque hoje a lavagem de uma 160 nova é totalmente diferente de uma 150 2004. Sim. Porque hoje é tudo plástico. Não, tem que já Depende do movimentar. produto que você usar ali, você mata a moto. Sim. Ela não tem mais nada de ferro. É tudo plástico, não tem mais nada Sim. metalizado ali. E já pegando esse gancho da garantia, das revisões, qual que é a importância da pessoa fazer todas as revisões na concessionária, na Honda? Vamos lá. Primeiro, a questão da garantia. Como é que funciona? A Honda garante lá, né, a motocicleta por 3 anos. Nesses 3 anos está incluso o quê? Um prazo de garantia legal, que é os 90 dias, que é o produto Que é obrigatório de com a compra defesa do consumidor. CNPJ para pessoa física. É 90 dias. obrigatório ter 90 dias de garantia. Então, isso é uma garantia que a gente chama de garantia legal. Passou disso, a Honda garante, que é uma garantia contratual, que de 3 meses vai para 3 anos. Certo? Desde... Mas é uma garantia contratual, é um contrato, desde que o cliente realize as manutenções periódicas na montadora, na concessionária. No caso de uma CG, por exemplo, a cada 6.000 quilômetros ou 6 meses. Né? O que ocorrer primeiro ele vai fazendo. Se ele fizer essas garantias, ele está mantendo, né, vamos dizer assim, a parte dele na garantia Sim. contratual. E a fábrica vai manter a dela a nível Brasil. Se esse cliente sair daqui e estiver lá em Curitiba, por exemplo, e der um defeito no marcador de combustível da motocicleta, um vazamento de óleo no motor, e ele falou, ó, fiz todas as revisões aqui e tal, ele tem direito à garantia desde que ele mantenha a moto toda revisada. Isso aconteceu com um amigo meu, o Pio, o que foi na loja, né, o XJ, Sim. ele tem uma 160 2021, se eu não me engano. Sim. A dele fundiu o motor e teve garantia da Honda. Sim. Consegue. Fez tudo lá. Ele E outra- fazia outra- as trocas de O óleo, Pio é o fazia lá. exemplo, da importância que é você fazer as revisões. Sim. Isso a gente está falando de uma garantia, na questão da garantia. Mas vamos lá falar de manutenção. A importância de você fazer as revisões periódicas corretamente é manter a motocicleta sempre dentro dos mais próximo possível dos padrões de fábrica. Regulagem de válvula, então, tipo assim, um filtro de ar novo na quilometragem correta, que tem que Teste de ser. O qualidade. filtro de combustível sendo trocado na quilometragem que tem que ser, a vela sendo trocada na A caixa de quilometragem. direção reapertado no torque certo. Então você, acompanhando esse programa de manutenção, você garante que chegou em 12.000 quilômetros, o que é necessário fazer ali? A limpeza do filtro centrífugo, a troca do filtro de combustível, a vela, filtro de ar, lubrificação. Então, com 12.000 quilômetros, você garantiu que o que era necessário fazer foi feito. Certo? Por isso que a garantia continua, né? Continua uma garantia. São 3 anos, então. Sim. 3 anos desde Contratual. Desde certinho. O que você ia perguntar? Primeiro eu vou só um negócio que ele falou, você falou pra ele de trocar o pisca. Só quero dar um parênteses aqui pro pneu. No pneu, às vezes o cara falou assim, o pneu furou. Aí o cara vai fazer um remendo qualquer. O pneu que furou, a fábrica do pneu não é obrigada mais na garantia. Por quê? Porque ele já danificou a estrutura do pneu. Se o cara pôs Mas uma o pneu não carroça, pode furar? Pode, mas se ele furar, a fábrica pode alegar que o pneu perdeu a garantia. É a mesma coisa que você trocar um pisca de uma moto para falar, mas não tem nada a ver. Tem. Porque se entrar um prego no pneu, o prego ficou ali, a estrutura do pneu já foi comprometida. É só um gancho o que eu cara tô também pegando. tem culpa do Não tô prego pra entrar falando, lá. não tô falando, isso aí qualquer marca, não tô falando sim. de uma Mas XYZ. isso que você tá Qualquer falando é marca. correto. Entendeu? Se pegou um prego no pneu, mas então o pneu não pode furar? Pode. Eu só não tô falando que pode não ter mais garantia. Como você pode trocar o pisco da sua moto, fica Exatamente. montado. Você vai perder a garantia da O moto. que É, acontece tá. no caso do pneu? Para poder ser constatado um defeito de fabricação, tem testes que são necessários fazer. E o pneu já com furo compromete esses testes, entendeu? E é por isso que eles não dão garantia se o pneu já tiver tido um furo. Aí outra coisa que eu ia falar. Essa frase é maravilhosa.